laço quebrou-se. Aleluia. Aquele casal escapou para a glória do Senhor. Outra característica do laço consumado é o laço que se consuma por causa da nossa incredulidade. Por causa da incredulidade o laço se consuma. Jesus disse lá em Nazaré: não pude fazer muitos milagres e maravilhas por causa da incredulidade daquelas pessoas. Meu irmão, seja crente, glória a Deus. Não duvide do poder de Deus. Muitas vezes o laço está consumado porque você não crê que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pede e pensa. Oh, glória a Deus. Eu não olho assim, meu Deus, como é que nós vamos construir um templo novo ali no Templo Central? Como é que nós vamos fazer um negócio daquele? Sem dinheiro. Glória a Deus. Eu não tenho que me preocupar com isso, porque o dono da prata e do ouro não sou eu. Glória a Deus. O dono da prata e do ouro é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai mandar os recursos. Os irmãos creem assim também? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos construir. Meus irmãos, o laço agora. Eu falei de 3 tipos de laço. O laço projetado. Diga comigo: laço projetado, invisível, imprevisível e inevitável. E o laço consumado. E como é que até pode ser difícil, diga assim: laço consumado. Quer dizer, você já foi apanhado no laço. Como é que esse laço se consuma? Diga assim: laço do orgulho, laço da concupiscência, aqueles desejos que não são legítimos, que não são dirigidos, nem direcionados, nem estão dentro dos princípios da palavra do Senhor. E o laço da incredulidade. Isso é um laço consumado. Agora vamos falar do laço quebrado. Esse é o melhor de falar. Talvez a gente precisasse falar só desse hoje. Glória a Deus. Laço quebrado. Laço quebrado, como assim, pastor? O laço também se quebra por 3 características. O laço se quebra pela intervenção do tempo. Tem coisa, irmãos, que só é quebrada depois que você é apanhado no laço. Depois que você foi laçado, só o tempo quebra. Porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo. Então tem coisas que aconteceram na tua vida de incredulidade quando eu conheci o Senhor. E às vezes até mesmo na tua vida ministerial. Ou mesmo um contratempo, um desentendimento. Quem sabe uma tristeza, uma amargura está campeando o teu coração. Mas o Senhor diz aqui que às vezes precisa de tempo. Tem irmãos que foram laçados. Um amado irmão, ele pecou grandemente contra o Senhor, tocava no conjunto da igreja do Senhor, na igreja que nós dirigimos no interior, e ele foi traído por Satanás. A verdade, passou a noite toda lá naquela festa, depois de prostituição e tudo. Aí no outro dia chegou chorando, morrendo na igreja, que tinha pecado, estava arrependido, queria voltar. Era um jovem tão dedicado, era o baterista da igreja. E ele se reconciliou, e os irmãos choraram, e a família, um aperto. Ele me largou o laço e ele caiu. Trabalhava de mototáxi, aquela coisa toda, levando gente, voltando. Aí se empolgou naquela época com o Beto Barbosa e a lambada e caiu. Quando ele cuidou, foi caindo, o negócio estava certo. No outro dia que ele caiu e se, glória a Deus, ainda bem, fez como o filho pródigo. Porque a única queda que salva é quando a gente cai em si mesmo. Voltou, aí reconciliou. Quando isso na sexta-feira, no domingo, ou melhor, quando foi na quarta-feira no culto lá abençoado, festa da igreja, ele chegou, que eu cheguei, já estava com as baquetas na mão para tocar. Disse: opa, meu irmão, pastor, não já estou perdoado? Tá. A igreja já me perdoou? Tá. E o que é que eu não posso tocar? Eu preciso de um tempo. Tem laços que só se quebram com a intervenção do tempo. Alguém vai passar na porta e dizer: esse rapaz estava onde? Lá na banda do Beto Barbosa, já está tocando aqui na igreja do Senhor. Os irmãos estão entendendo que às vezes tem que ter um tempo entre o pecado e eu, na verdade, que chama de disciplina, não é para matar os irmãos, não. Não é para o irmão deixar de orar, não é para o irmão deixar de vir à igreja, nem a gente deixar de dar a paz do Senhor. Vai precisar de um tempo para que as pessoas mudem a opinião a seu respeito. Realmente, o irmão está crente. Ele não voltou mais lá. Ele está servindo ao Senhor. Glória a Deus. Tem coisas que a gente diz e fala na mensagem que só o Espírito Santo sabe por que a gente fala e diz. Glória a Jesus. Mas precisa do tempo.
Às vezes só uma intriga, uma amargura, um dissabor, um desentendimento na família, e às vezes até em relação ao ministério, e precisa do tempo. O tempo para restaurar. O tempo, irmãos, é o Senhor mesmo desta restauração. Eu poderia falar algumas coisas aqui, mas vamos em frente. Então diga assim comigo: laço quebrado. Pode ser mais forte, irmão, porque é 11h15, já estou terminando. Glória a Deus. Diga assim: laço quebrado. Pela intervenção do tempo. Pela intervenção humana. Aí esse laço, tem laço que quem vai desatar o nó é você mesmo. Você fez, você vai desatar. E às vezes você nem fez, o diabo foi quem fez, mas você vai desatar. São os laços feitos pelo diabo, mas que são desatados pela intervenção humana. Pastor, mas não foi eu que ofendi. Mas a palavra do Senhor diz: mas se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá. Vou nada. Aí o Espírito Santo vai. Glória a Deus. Tem laços que só são quebrados pela intervenção humana. E aquela palavra de sabedoria, não é verdade, irmão? É uma palavra de sabedoria. Pastor, nunca ninguém tinha me dito isso. E eu passando uma coisa dessa até agora. Se eu já tivesse ouvido uma orientação como essa. É a hora da palavra, da intervenção humana. O laço se quebra, glória a Deus. O laço se quebra pela intervenção humana. E eu poderia, irmãos, aqui tratar e falar tantos exemplos bíblicos que laços que o Satanás armou foram quebrados pela intervenção humana. Mas tem laços que só se quebram pela intervenção divina. Glória a Deus. Então diga assim: três características. Laço quebrado. Pela intervenção do tempo. Intervenção humana. E a intervenção divina. Só tem essas três formas de quebrar o laço. Glória a Jesus. Ou o tempo quebra, ou o homem e a mulher quebra, ou então Deus quebra. Porque tem laço que só Deus quebra. Glória a Deus. Tem laço que só Deus quebra. Tinha uma moça que adivinhava e dava grande lucro aos seus patrocinadores. E quando Paulo estava pregando a palavra do Senhor, glória a Deus, aquela moça saía e dizia: esses homens aí, eles estão pregando o Evangelho do Deus vivo mesmo. Está tudo certo que eles estão pregando. E a palavra do Senhor diz que por vários dias aquela moça estava com aquela mesma conversa: esses homens aí. E Paulo vinha voltando da oração, glória a Jesus. Aí entendeu que aquilo ali era um laço terrível e só se quebrava pela intervenção divina. Tem laços que quebram pela intervenção divina, que Deus usa o homem para falar, por ele quebrar, porque o homem não quebra isso. Aí Paulo olhou assim: eu te ordeno, espírito imundo de adivinhação, sai dessa moça. E a moça ficou liberta. Aí Paulo arranjou um problema, foi preso logo em seguida. Glória a Jesus. Foi preso porque acabou com lucro naqueles homens. Às vezes, irmãos, para quebrar o laço tem um preço que se paga. Às vezes, para quebrar um laço, uma armadilha de Satanás, às vezes a gente sofre, mas vale a pena, porque o Senhor nos ordenou. Aleluia. A intervenção de Deus agiu. Tem irmãos na igreja que às vezes eles ficam atribulados, e assim: se o irmão Adair não resolver esse problema aqui, eu só vou voltar quando resolver, porque eu não vou ficar na igreja que está assim, e que fica permitindo agora isso e aquilo. Não tem uns crentes assim, que eles querem providência, eles querem sangue. E aí, irmão, vai ficar assim mesmo. Irmão, o trabalho vai se acabar. Agora está aceitando gente de todo jeito. Aí quem está cantando no conjunto, como é que pode, irmão? Essa moça um dia desse estava no mundo, irmão. Não é de nada, não sei o que seja, meu irmão. Fez favor. Você não conhece nada. Jesus só operou um milagre. Glória. O Senhor operou um milagre de transformação. Mas tem irmão, pastor, tem um problema ali, está acontecendo, está indo encoberto, mas a bomba vai estourar. Pois olhe, mas não vem trazer a bomba para estourar na mão do pastor, não temos misericórdia. Mas tem laço que só quebra pela intervenção divina. Eu sou sábio, está acontecendo assim, foi assim. Eu poderia até dar um exemplo prático aqui, viu, irmão? Uma vez o pastor Zedeco, que é o pastor presidente lá de Alagoas, ele estava conversando assim conosco, os obreiros mais jovens, né? Digo mais jovem porque ele já tem uns 80, né? Quebradinha, um pouco mais da metade, né? Ele disse: olha,
E a gente começou a falar de um problema que estava vendo um pastor lá da